Fala pessoal, vamos pro 20º mês vivendo do mercado financeiro. Esse mês, cara, foi um mês, vamos lá, digamos que razoável, positivo, mas muita lição, muita coisa aconteceu. Eu acho que foi um mês que eu tinha tudo para 8 ou 80, na verdade. Eu tinha tudo para ser muito positivo, ou eu tinha tudo para cometer vários erros e entregar o resultado. Eu vou explicar nesse vídeo quais foram a minha trajetória esse mês, que teve um início avassalador, teve um início impressionante, teve um início perfeito. Porém, na última semana, foi uma semana tensa, uma semana complicada. E aí, claro, foi bom proteger, essa é uma das coisas que eu vou falar, e sair positivo no final. Vou mostrar meu resultado, no swing trade, que também não foi bom. Vou mostrar uma falha que eu cometi no swing trade, que me gerou um prejuízo alto. Mas antes, para quem não me conhece, sou Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa o like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu teria satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o voto de confiança, dê o joinha, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo que eu fizer. Pessoal, bom, cheguei ao meu 20º mês, um mês que tinha tudo para ser um mês incrível, porém existiram alguns detalhes que tornaram um mês um pouco mais complicado. Alguns detalhes pessoais e alguns detalhes do mercado. Mas o erro que eu cometi no final, do processo, ele foi um erro gerado por mim. Eu quero muito falar sobre, cara, uma coisa que eu venho acontecendo depois de alguns meses ganhando. Enfim, eu peguei o mês de agosto. Se você pegar a trajetória dos meses para trás, foram meses sensacionais. Foram mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro. E aí veio o mês de novembro. Foram meses que eu vinha numa crescente, ganhando mês contra mês, batendo o meu resultado. E aí, batendo 4.000, 4.500, 5.000. Esse mês eu fiz a mesma coisa. Eu bati 4.500. Claro, vocês devem estar se perguntando, pô, Marcelo, perfeito, foi sensacional então. Mais ou menos, razoável. Porque eu digo que foi razoável, e eu explico para vocês nesse vídeo, eu vou colocar aqui para vocês o quanto eu poderia ter feito um baita resultado. Eu comecei o mês muito bem, fazendo uma média de 350, 400, às vezes 500. E aí eu fiz essa média de ganho até o dia 23. Esse mês ele teve uma característica muito peculiar. Eu aumentei o número de contratos, por isso que eu falo que, claro, vocês vão me falar, pô, alguns vão dizer que R$ 4.500 foi sensacional, alguns vão dizer que R$ 4.500 não foi muito bom, alguns vão dizer que tá na média. Eu digo que não foi lá essas coisas. Considerando tudo que aconteceu, todo o processo que eu vou explicar aqui, pronto, foi até razoável. Por que eu digo isso? Foi um mês que tiveram 2 feriados no Brasil, tiveram 2 feriados nos Estados Unidos. Foi um mês que eu, Marcelo, tive muitos compromissos pessoais. Eu tive que parar inúmeras vezes para resolver coisas pessoais. Então, foi um mês que, se colocar na íntegra, eu operei com 15 contratos. Se fosse um mês correto, um mês na íntegra, um mês certinho, sem problema nenhum, talvez eu fechasse lá com meus 6.500. E aí 4.500 ele ficou de bom tamanho, obviamente. 4.500 tirando as taxas, deve bater uns 4.200 aproximadamente. Mas tirando todo o cenário, que foi um cenário desafiador, não foi tão ruim. Operando com 15 contratos, eu poderia ter sido melhor? Poderia. Mas diante de tudo aquilo que eu enfrentei esse mês, eu sinceramente foi até um mês razoável. Eu vinha muito bem, operando muito bem até o dia 23. Eu coloquei inclusive isso era feriado nos Estados Unidos, era um dia que eu me preparei para o dia 23, porém era ação de graça. Dia 24 também era feriado nos Estados Unidos. E o dia 24, dia 23 eu operei muito bem, tirei o dinheiro que eu precisava, tirei a grana que eu precisava.
Cara, dia 24, eu entrei numa espiral e eu cometi o mesmo erro. Dia 24, eu cometi no dia 28. Ambos, eu fiz a mesma coisa. Qual foi, Marcelo? Primeira operação, ela é uma operação inegociável. Para mim, hoje, ela era inegociável com 5, com 7, com 10 e agora é inegociável com 15. Eu vou abrir um parêntese. Por que eu falo que foi um mês conturbado e contraditório? Por que eu digo que foi um mês que poderia ser muito bom e poderia ter sido muito ruim? Tudo em decorrência do que, por exemplo, se você olhar o mês de agosto eu operei com 5 contratos e fiz exatamente o mesmo valor que eu fiz esse mês. E aí até o dia 23 eu estava positivo, eu estava muito bem. E aí vou abrir outro parênteses, uma coisa que acontece muito comigo. Quando eu venho numa sequência muito boa, e aí um baita aprendizado para minha vida, eu preciso controlar, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar isso em mim. Quando eu venho numa sequência muito boa, positiva, quando vem a primeira pancada, eu sinto essa pancada, entende? Então, dia 24, até dia 23 eu vinha muito bem, dia 24 eu simplesmente errei a primeira vez, então, ou seja, a primeira operação, 15 contratos, ela é inegociável no LOS, inegociável em tudo. As outras próximas operações eu diminuo o número de contrato. Qual foi o meu erro? Eu não diminuí meu número de contratos. Eu tinha tomado o primeiro LOS e a próxima entrada eu tinha que reduzir para 5, para 6, para 7. Algo que não me agredisse, algo que não tivesse uma agressão no meu psicológico. Esse foi o meu erro no dia 24. No dia 24 eu simplesmente entrei novamente com 15 contratos. E aí eu fiz, o que aconteceu? Eu tomei mais um LOS, depois eu entrei novamente com 15 e tomei mais um LOS. Nesse resumo, eu cheguei a ficar com 600, nesse dia 24, 650 negativo. Aí eu acalmei. Esse dia, inclusive, eu fiz um vídeo, foi um dia que eu acho que eu tive um dia de fúria, porque eu tive overtrade, eu errei completamente dia 24. Mas quando eu me toquei que eu estava errando, que eu não estava aceitando, que eu estava brigando com o mercado, que eu estava lutando contra uma coisa que, cara, o problema não está com o mercado, o problema estava comigo. Eu simplesmente recuei, acalmei e consegui reduzir o meu loss, fiz uma outra entrada com 5 contratos e reduzi para R$322. Cara, foi uma entrada fantástica, peguei um movimento sensacional, não tive o menor problema nessa entrada, aí dali eu parei, ou seja, eu aceitei que o mercado não estava favorável para mim e fiquei com prejuízo de R$320. Aí veio o dia 27, a segunda-feira. Esse dia eu tinha um outro compromisso pessoal, então eu falei assim, cara, como eu já vim de um dia difícil na sexta-feira, no dia 24, eu vou entrar mais leve. Nesse dia eu ganhei lá pouco, também não entrei alavancado, melhor coisa que eu fiz, porque na sequência, 10 horas da manhã, eu tinha um compromisso, então fechei com R$70, sensacional. Porém, dia 28, eu cometi o mesmo erro, mas dessa vez eu não briguei, tá? Dessa vez eu fiz, primeira entrada, o LOS, 15 contratos, a segunda entrada, ela deu, foram 5 contratos, e foi um outro LOS, eu já parei logo, eu parei com 450 negativo. Então, nos dias seguintes eu fiz uma boa entrada nos próximos dias, ou seja, no dia 29 eu fiz uma entrada que me deu um bom resultado, deu R$300 e hoje dia 30, o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz uma entrada leve, não fiz nada que mudasse a minha vida. Por que eu fiz isso? Simplesmente porque eu não queria entregar o mês, eu não queria ter dia de fúria, não estava bem. E aí vai alguns recados, vai algumas coisas que foi muito latente esse mês. Cara, eu não vou operar mais em dia, ou vou operar menos alavancado um dia em que tiver um compromisso a cumprir. Cara, esse mês foi tenso, esse mês foi complicado, esse mês teve muita coisa rolando, então... E aí eu vou buscar historicamente o meu mês de novembro. Eu sempre faço isso, tá? Eu comparo novembro contra novembro dos anos anteriores. Cara, historicamente, o meu mês de novembro não é muito bom. Então, historicamente, não é um mês agradável para mim.
não sei se vocês vão buscar, mas lá atrás, há um ano atrás, eu postei um vídeo. Há um ano atrás eu fiz R$1.000 no mês, 1.000 ou 800, um negócio assim. A 1.000 com desconto ficou 800. E foi um mês que, cara, dificílimo, um mês complicado, um mês tenso, um mês que as coisas não davam certo. Claro, isso pode ser uma lenda urbana, mas pelo menos é bom entender que eu tenho alguns meses que eu tenho que me prevenir mais, eu tenho que me proteger mais. Falando de proteção, cara, sempre o que me salvou, duas coisas me salvaram na reta final. Primeiro, sempre estopar, sempre parar. Então eu tomei alguns stops que aumentaram a minha grana lá, o meu dinheiro, mas toda hora eu estopava, para que no final eu conseguisse manter lá os meus 4.000 e pouquinho. Cara, o mercado, eu vou falar uma coisa para vocês, tá muito claro isso para mim. Primeiro, tem meses, ou tem dias, ou tem semanas que o mercado ele vai facilmente te entregar dinheiro, ele vai facilmente lhe proporcionar ganhos maravilhosos, mas tem dias que o mercado ele claramente está ali para poder tirar dinheiro da gente. E é onde a gente tem que estar com cuidado, onde a gente tem que estar preocupado, onde a gente tem que estar cauteloso nas operações. O swing trade tinha tudo para ser um baita resultado também. Eu tô com 2 ativos agora, eu cheguei a fazer o terceiro ativo, mas consegui zerar logo. Esses 2 ativos me renderam 1.800 aproximadamente, eu vou colocar aqui também. O que acontece? Eu entrei numa operação, essa operação ela tinha tudo conspirava, toda a leitura do fundamental, tudo fundamentado, tudo direitinho, estava tudo conspirando para que ela me desse um baita lucro. Ela chegou a me dar R$700 de lucro. Meu erro não foi ter zerado, eu tinha que ter zerado essa operação e eu não zerei. E aí, resumo, eu fechei essa operação. O geral eu fiquei com 1.800 a mais, ou seja, de 4.300, mas 1.800 não foi ruim. No geral, eu fechei com 1.800, mas essa operação eu fechei com 800 negativo. Estou colocando o resultado para vocês entenderem, para vocês olharem que, cara, não é simples, a parada não é simples. Veio o mês de dezembro, é um mês que tem rally de Natal, mês de dezembro é um mês que tem tudo, pelo menos historicamente, sempre é um mês mais positivo, mais tendencioso para se operar. Só que o rally de Natal é onde tem a briga de mercado. O que eu quero dizer? Quem está no negativo tenta ficar positivo. Quem está positivo tenta realizar a operação. E aí o mercado ele pode se tornar errático, principalmente para quem opera índice. Então ele se torna errático, ele muitas vezes tendência de alta, muitas vezes tendência de baixa, muitas vezes ele vai. Então cautela, cuidado, mês que vem, esse mês agora de dezembro que está entrando, muito cuidado nas operações. Para finalizar o vídeo, para a conclusão do vídeo, o que foi o ofensor para mim no mês de novembro? Para mim, os vários compromissos pessoais, isso foi péssimo para mim, tá? Então isso me prejudicou, isso foi nocivo, isso foi, cara, agressivo para mim. Eu simplesmente toda hora tinha algo para fazer, algo que eu tinha que resolver dentro da minha casa. Então foi ruim. Os 4 feriados, 2 no Brasil, 2 lá fora, tornou a bolsa, o mercado financeiro um pouco mais errático, um pouco mais complicado de operar. Então, esses foram para mim os principais ofensores. Outro ofensor que foi muito ruim para mim. Cara, eu tenho que trabalhar isso em mim. Toda vez que eu venho numa sequência espetacular de ganho, a impressão que eu tenho é que tem um determinado dia que a cabeça não funciona. Eu simplesmente tenho um dia que a cabeça buga, a cabeça não funciona, as coisas não acontecem, eu não respeito o meu operacional, eu não respeito o meu gerenciamento, não respeito nada. Depois de muito tempo, claro, isso melhorou. Se você comparar isso lá atrás,
Isso acontecia com muito mais frequência, acontecia semanalmente, às vezes quinzenalmente, hoje está acontecendo a cada 2, 3, 4 meses, menos mal. Por quê? Por que menos mal? Porque pelo menos eu já ganhei 4 meses seguidos. Isso aconteceu, todo vídeo eu falo isso, aconteceu em abril. Eu vinha numa sequência espetacular e aí um belo dia eu cometo um erro grave, não aceito loja, não aceito, alavanco, faço tudo que não tem que fazer e perco 5 mil reais. Fecho aquele mês negativo 5 mil reais. A diferença desse mês em não ter aceitado dia 24, ter complicado dia 28, é que eu tive consciência e estopei. Esses stops salvaram o meu mês. Se eu tivesse feito o que eu fiz em abril, que foi errar nas operações, além de errar nas operações, não concordar com o meu stop, eu simplesmente teria entregue talvez o meu mês suado. Pessoal, ganhar é difícil. Ganhar é lutado, na verdade. Só que quando você vai em perder é muito mais rápido do que ganhar. Então, você vai conquistar, você conquista o seu mês, conquista a sua trajetória, conquista o seu número dia após dia. Você vai construindo escadinha por escadinha, processo a processo. A gente não pode entregar isso num único dia ruim. Um dia ruim ou 2 dias ruins não determina o que você fez no mês inteiro. Esse foi um baita aprendizado para mim. Ou seja, daqui a pouco eu emplaco uma nova sequência de ganhos. Por quê? Eu concordei que eu estava errado, eu concordei que eu perdi, eu concordei que eu não tinha que prosseguir nos dias que eram ruins para mim. Lembra sempre que eu falo toda vez isso. Mercado é muito pessoal. Esse dia que foi ruim para mim pode ter sido bom para outra pessoa. Faz parte, quando um perde, o outro ganha. Normal, faz parte do negócio. Então, cara, eu tenho que trabalhar. Então, uma coisa que está muito claro, uma coisa que foi um baita aprendizado para mim neste mês, no day trade principalmente, é que terão dias ou meses muito bons, mas também terão dias muito ruins, e aceitar e concordar, gerenciamento de risco, aceitar o seu loss, ele foi determinante, ele foi preponderante para que eu continuasse no mercado financeiro, continuasse vivo para o dia seguinte. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado. Graças a Deus, mais um mês, 20º mês. Vamos lá, lutando mês a mês, trazendo para vocês a minha história, a minha jornada, a minha trajetória. Mas para quem não me conhece, quem chegou até aqui, dê um joinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu teria satisfação gigante de responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê esse voto de confiança. Estou ativo no Instagram, me siga lá. Todo dia troca uma ideia, bata um papo, fala alguma coisa sobre referente ao mercado financeiro. Mercado, estou vencendo ele, mas claro, sempre tem a nossa luta diária, sempre tem o nosso dia a dia. Outro detalhe para finalizar de vez, os dias em que eu não operei bem foram os dias que eu estava mal. Ou com compromisso, ou eu estava dormindo mal, não estava legal. Então, se cuide, se prepare, se concentre para o mercado. Aceite que aquela operação não deu certo. Beleza? Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!